Existem ilhas no mundo que são muito estranhas, do tipo que aparecem de repente e depois somem do nada. Parece mentira, mas realmente acontece. Neste vídeo, vamos conhecer as 15 ilhas que passaram por isso. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Número 15. Zalzalaco, no Paquistão. Na manhã de 24 de setembro de 2013, um forte terremoto atingiu o Baloquistão. Chegou a 7,7 de magnitude e muitas pessoas morreram, mais de 800 pessoas e muitos lugares foram destruídos. Mas isso não foi tudo o que aconteceu. No mar, perto de Gwadar, houve uma mudança repentina debaixo d'água. Durante muitos anos, lama com gás metano foi se acumulando. Por causa do terremoto, isso de repente subiu à superfície. Poucas horas depois do terremoto, uma ilha apareceu. Os pescadores foram os primeiros a vê-la. Uma ilha de formato oval, com cerca de 20 metros de altura e 150 metros de comprimento. De cor acinzentada, feita de lama e pedras. Eles a chamaram de Zalzalaco, que significa montanha do terremoto. A NASA até conseguiu capturá-la por satélite. É claramente visível a nova terra que emergiu do mar. De acordo com os cientistas, isso é um vulcão de lama. Não demorou muito para virar ponto turístico, tem gente que até paga só para ver isso de perto. Mas apesar disso, os especialistas já sabiam que isso não duraria muito. Em apenas um mês, isso afundou 3 metros quando chegou 2016, quase não dava mais para ver quando a maré estava alta. E em 2019 só restavam vestígios disso no fundo do mar. Em outras palavras, formou-se em poucas horas e desapareceu em poucos anos. Número 14. Ilha Cholan, no Mar Vermelho, Iêmen. O lugar já estava quieto há muito tempo em relação à atividade vulcânica. Por isso, ninguém esperava que algo fosse acontecer. Este lugar faz parte do arquipélago de Zubair. Ele está localizado entre as placas tectônicas africana e arábica, que estão lentamente se separando. Mas em dezembro de 2011, algo estranho aconteceu. Os pescadores perceberam que o mar parecia estar fervendo, havia fumaça subindo e pedras sendo lançadas. O que estava acontecendo era que o magma estava subindo do subsolo. Quando chega na água, ele explode. Isso acontece repetidamente, e a cada explosão, pedras vão se acumulando na superfície. Em menos de um mês, quando chegou janeiro de 2012, a ilha já estava formada. Tinha mais de 500 metros de largura e 700 metros de comprimento. Ela foi chamada de Ilha Cholan. Recebeu o nome de um dos primeiros pescadores que a avistaram. De acordo com os cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia do Rei Abdullah, a erupção veio de uma grande fissura subterrânea com mais de 10 quilômetros de extensão. A ilha que você vê é apenas uma pequena parte de algo muito maior acontecendo debaixo da terra, mas isso não permaneceu igual. Em 2 anos, seu tamanho diminuiu em 30% por causa das ondas. Até hoje, o mar continua lentamente a consumi-la. A ilha ainda está lá, mas está menor. É um lembrete de que o solo sob o mar está vivo e em constante movimento. Número 13. Fukutoku Okanoba. No dia 13 de agosto de 2021, por volta das 6 da manhã, um vulcão submarino entrou em erupção. Ele está localizado a cerca de 25 metros abaixo d'água e a cerca de 60 quilômetros de Iwo Jima. Não foi a primeira vez que esse vulcão entrou em erupção. Ele já criou várias vezes pequenas ilhas que logo desaparecem. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Em apenas algumas horas, o satélite do Japão detectou uma enorme nuvem de fumaça que atingiu 19 quilômetros de altura. Ela chegou até a parte superior da atmosfera e até afetou voos no Pacífico. Na superfície da água, algo estranho se formou. Um grande aglomerado de pedras chamado Pedra Pómez. Elas são leves e têm ar em seu interior, por isso flutuam. Em apenas 2 dias, ela se espalhou por até 100 quilômetros e chegou a ter 13 quilômetros de largura. Uma nova ilha apareceu. Ela tem cerca de 1 quilômetro de tamanho e formato de ferradura. Ainda é possível ver as pedras quentes e a água ao redor está amarelada. Essa foi uma das maiores erupções vulcânicas do Japão na era moderna. Mas não terminou aí. As pedras flutuantes viajaram pelo mar. Em poucos meses, elas chegaram às ilhas Ryukyu, mais de 1.300 quilômetros de distância. Por causa disso, seus portos foram afetados. Os barcos ficaram bloqueados e a pesca parou.
Os custos de limpeza chegaram a 1,6 bilhão de ienes. E não foi só isso. As pedras chegaram até o Vietnã e a Tailândia. Isso significa que uma explosão submarina criou uma ilha e conseguiu enviar pedras para vários países. E a ilha, no final de 2021, também desapareceu completamente. Número 12, Nijima, no Japão. No dia 21 de outubro de 2023, um vulcão submarino entrou em erupção perto de Iwo Jima. Esse lugar fica a cerca de 1.200 quilômetros de Tóquio. No começo, quase ninguém percebeu, porque esse tipo de atividade é normal nessa área. Faz parte do Anel de Fogo. É uma área com frequentes terremotos e erupções vulcânicas. No dia 30 de outubro, por volta do meio-dia, a erupção ficou mais forte. Pedras foram lançadas a mais de 50 metros de altura. Aos poucos, uma ilha começou a se formar. À primeira vista, ela ainda era pequena. Tinha cerca de 100 metros de tamanho. Era cercada por uma água de cor diferente. E ainda havia fumaça. Ela foi chamada de Nijima, que significa Nova Ilha. Foi registrada no sábado, pela NASA no dia 3 de novembro e novamente pela Agência Espacial Europeia no dia 27 de novembro. Em apenas algumas semanas, ela cresceu de 100 metros para chegar a 500 metros. De acordo com pesquisadores da Universidade de Tóquio, isso se assemelha a uma erupção que aconteceu em 2022 no mesmo local. E a própria Iwo Jima também está crescendo aos poucos com o passar do tempo. Mas a pergunta é, isso vai durar? Se a rocha for sólida, há uma chance de permanecer. Se for só macio e de cinzas, desaparecerá rápido. Nas imagens do drone, dá para ver que o solo é misturado, tem partes duras e partes macias que estão sendo lentamente levadas pelas ondas. No início de 2024, ela já começou a diminuir. Número 11. Home Reef, em Tonga. Existem vulcões que criam ilhas, mas elas também desaparecem rapidamente. Mas no Home Reef, a ilha se forma repetidamente. Ela já apareceu como ilha em 1984 e 2006. Mas ambas desapareceram. Em 10 de setembro de 2022, a NASA percebeu uma mudança na cor da água, sinal de uma erupção. Em poucos dias, uma nova ilha apareceu. Em outubro, ela já tinha mais de 24 acres de tamanho. É um lugar onde as ilhas continuam sendo formadas e continuam desaparecendo. De acordo com o estudo do Serviço Geológico de Tonga, a ilha atingiu mais de 15 metros de altura acima do nível do mar. Eles também notaram que gases perigosos estavam sendo liberados. Por isso, eles emitiram um aviso para que os navios não se aproximassem. A diferença dessa erupção está no que saiu do vulcão. Com base nas informações do TerraSark em si, a ilha está formada ao redor de lava endurecida. Por isso, ela não é facilmente destruída pelas ondas, ao contrário da cinza macia. Quando compararam com outras ilhas, perceberam que o Home Reef está erodindo 13 vezes mais devagar do que uma ilha em 2019. Isso significa que a duração da ilha depende do que sai do vulcão. Além disso, houve uma nova erupção de setembro até novembro de 2023, mas o tamanho da ilha aumentou. E até 2025, ela ainda está lá e continua crescendo toda vez que há uma erupção. Em dezembro de 2014, um vulcão em Tonga entrou em erupção. Ele entrou em erupção e lançou cinzas que chegaram a 9 quilômetros de altura. Por causa disso, os voos no Pacífico Sul foram afetados. Depois que a erupção parou em janeiro de 2015, algo novo ficou para trás. Entre as duas ilhas, Hunga Tonga e Hunga Ha'apai, formou-se uma nova terra. Ela tem cerca de 1,9 quilômetros de comprimento e 120 metros de altura. No começo, os cientistas pensaram que ela desapareceria rapidamente. Normalmente, uma ilha como essa some em menos de um ano. Mas apesar disso, aconteceu diferente. Ela não desapareceu rapidamente. O solo foi endurecendo aos poucos por causa do calor interno, ficando mais resistente. Esse é o motivo pelo qual ela durou mais tempo. Em 2017, cientistas da NASA disseram que ela poderia durar de 6 até 30 anos. Eles acompanharam isso usando satélites todos os meses. Há outro motivo pelo qual a NASA está interessada. A aparência da ilha se assemelha às estruturas vistas em Marte. Isso significa que isso pode ajudar a entender o que aconteceu em Marte no passado. Quando os pesquisadores visitaram em 2018 e 2019, eles viram algo estranho. Em vez de só cinzas, havia uma lama espessa saindo de dentro do vulcão.
e as plantas também começaram a crescer ao redor. Uma ilha que se esperava que desaparecesse rapidamente, aos poucos está se tornando um lugar cheio de vida. A ilha durou 7 anos, mas no dia 15 de janeiro de 2022, o mesmo vulcão que a criou também foi o responsável por destruí-la. Essa foi a erupção mais forte do século XXI. Sua força foi estimada como equivalente a mais de 100 bombas de Hiroshima. A onda de choque deu a volta ao mundo 2 vezes, e isso causou um tsunami no Pacífico. E a ilha desapareceu completamente. Não havia mais nada para os cientistas voltarem e pesquisarem. E os 7 anos de estudo desapareceram em apenas uma tarde. Número 9. Ilha Bogoslov, no Mar de Bering. Existe uma ilha que parece não conseguir decidir qual é a sua aparência. Esta é a Ilha Bogoslov. Ela começou a aparecer em 1796 e desde então continua mudando repetidamente. Novas terras surgem, algumas desaparecem e outras se formam novamente. O nome dela vem da palavra Bogoslov, que significa teólogo. Ela recebeu esse nome porque apareceu em 18 de maio junto com um evento religioso. Durante muitos anos, as erupções foram sucessivas. A cada erupção, uma nova parte da ilha se forma e uma parte também desaparece. Uma parte da ilha, chamada Castle Rock, vem da primeira erupção em 1796, e a outra parte que se formou em 1992. Esta ilha está sendo constantemente construída e destruída. Por isso, quando os exploradores chegaram antigamente, cada um tinha um mapa diferente porque a ilha mudava a cada visita. No dia 20 de dezembro de 2016, começou uma erupção em Phoenix. Foi a erupção mais forte dela. Os pilotos perceberam isso e imediatamente relataram o ocorrido. Em 9 meses aconteceram mais de 70 erupções. Não havia estação de monitoramento no local. Por isso, o Observatório de Vulcões do Alasca monitorou usando satélites e sensores. As cinzas da erupção chegaram a 10 quilômetros de altura. O tráfego aéreo no norte do Pacífico foi afetado e as cinzas chegaram até uma comunidade a 100 quilômetros de distância. Uma nuvem de gás de enxofre também chegou até Nebraska. E em março de 2017, a ilha triplicou de tamanho. De 71 acres passou para 242 acres. Depois de várias erupções seguidas, de repente tudo ficou silencioso. Então o mar entrou e aos poucos foi tomando a ilha de volta. A maior parte do solo é feita apenas de cinzas macias e detritos. Por isso, é fácil ser levado pelas ondas. Mas desde 2017, a ilha Bogoslov permaneceu silenciosa. A vida selvagem também voltou. A aparência da ilha mudou de novo, mas está claro que ainda não acabou. Number 8. Lateikis. Isso é diferente de tudo, não é a história de uma ilha. É a história de um lugar que está sempre tentando se tornar uma ilha. Lataki é um monte submarino, ou seja, uma montanha debaixo d'água. Quando está calmo, fica a apenas cerca de 10 metros abaixo da superfície. Mas quando entra em erupção, ele se eleva e vira uma ilha. A atividade dele já foi registrada desde aquele ano, quando uma ilha apareceu e depois desapareceu também. Isso aconteceu novamente em 1851, 1858, 1878 e 1886. Em cada ocasião, a Terra se eleva e depois afunda novamente. Em 1967, os marinheiros já conheciam esse lugar. Para eles, era um local onde uma ilha aparecia e desaparecia. Nessa erupção, formou-se uma ilha. Tinha cerca de 800 metros de comprimento e 15 metros de altura. Mas em apenas 6 semanas ela também desapareceu. Em 1979, houve outra erupção novamente. Havia pedras flutuantes que chegaram até Fiji. Uma nova ilha surgiu novamente e foi chamada de Latek. Até fizeram uma cerimônia para isso. Mas como antes, ela também desapareceu depois de alguns meses. Mas em 1995, algo mudou. Em vez de cinzas, formou-se uma rocha mais sólida. Por isso, desta vez, a ilha durou. Ela existiu por 25 anos. Os cientistas até a usaram para pesquisas. Mas em 2019 ela também foi destruída. Uma nova ilha se formou, mas também desapareceu em 2 meses. Agora, ela está novamente submersa, menos de 10 metros abaixo da água. No total, já formou pelo menos 6 ilhas desde o século XVIII, e todas elas também foram levadas pelo mar. O magma que sai do vulcão tem sido praticamente o mesmo por muitos anos.
O local ainda está ativo e é provável que uma nova ilha apareça novamente. Agora, a questão é, quanto tempo vai durar antes de sumir? Number 7, Capelinhosa po. Em setembro de 1957, algo estranho aconteceu no mar perto da extremidade da ilha do Faial, nos Açores. Os pescadores notaram que a água perto do farol de Capelinhos parecia estar fervendo. Havia fumaça, cinzas e explosões vindas do fundo do mar. Quando chegou setembro, a erupção continuou sem parar. Houve explosões que lançaram pedras e cinzas a até 1 quilômetro de altura. De acordo com os cientistas, essa foi uma das primeiras erupções submarinas observadas do começo ao fim. Em 2 semanas, uma pequena ilha já havia se formado. Os moradores locais a chamaram de Ilha Nova. Ela tinha cerca de 600 metros de comprimento e 30 metros de altura. E quando chegou outubro, ela cresceu ainda mais, chegando a 100 metros de altura. 3 jornalistas foram até lá para serem os primeiros. Eles conseguiram colocar uma bandeira de Portugal e logo foram embora. Mas apenas 20 horas depois a ilha desapareceu. O vulcão ainda não tinha terminado. Em novembro de 1957, houve outra erupção. E desta vez, a nova Terra se conectou diretamente à ilha do Faial. Aos poucos, uma nova parte de terra foi se formando. Era como uma extensão da ilha. Durante 13 meses, as explosões e o fluxo de lava continuaram repetidamente. Houve momentos de calma. Houve momentos em que a atividade era intensa. No dia 12 de maio de 1958, ocorreram 450 terremotos em apenas algumas horas. As pessoas ficaram assustadas. Eles acharam que a ilha seria destruída, mas ninguém morreu diretamente. Ainda assim, o impacto nas pessoas foi grande. Mais de 2.000 pessoas foram evacuadas e o farol dos Capelinhos ficou coberto de cinzas até o primeiro andar. Por causa disso, o Congresso dos Estados Unidos criou uma lei em 1958 para ajudar os afetados. Um dos que apoiaram isso foi John F. Kennedy. Cerca de 1.500 pessoas se mudaram para a América. Quando a erupção terminou em outubro de 1958, a ilha aumentou em cerca de 2,5 quilômetros quadrados. Aquela nova parte da Terra ainda está lá até hoje. E o farol ainda está de pé, mas não fica mais na beira do mar. Hoje você ainda pode subir lá e ver a parte da Terra que antes não existia. Número 6. Nishinoshima, no Japão. Em 1973, houve uma erupção e a ilha aumentou de tamanho. Em 1975, a nova Terra se uniu à ilha antiga. Em 1976, a erupção parou novamente. E por 40 anos ela permaneceu pequena e silenciosa. Uma pequena ilha que quase ninguém notava. Até que algo aconteceu novamente. Em novembro de 2013, um avião da Força Marítima de Autodefesa do Japão avistou fumaça vinda do mar perto de Nishinoshima. Estava a apenas cerca de 300 metros da ilha. Isso significa que algo estava entrando em erupção novamente debaixo do mar. Apenas alguns dias depois, uma nova ilha já havia se formado. Em poucas semanas, ela se uniu à ilha antiga. Foi aí que começou o rápido crescimento da ilha. A lava fluiu em diferentes direções. Era como se estivesse empurrando lentamente a costa para fora. No final de 2015, ela já era 12 vezes maior do que antes. De apenas 700 metros, passou a ter quase 2 quilômetros de largura. E havia uma parte central que chegou a mais de 140 metros de altura. Mas ainda assim, não parou. Ainda houve erupções em 2017 e 2018, e ficou ainda mais forte em 2019 até 2020. Naquela época, o magma era mais forte, vindo de partes mais profundas da Terra. Ele liberou cinzas que chegaram a 8 quilômetros de altura. Em 2020, a ilha já tinha atingido 4 quilômetros quadrados de tamanho. Algumas aves também começaram a viver lá, como os atobás marrons e os 30 réis de crista, mas toda vez que há uma nova erupção, elas também desaparecem. Segundo os vulcanologistas japoneses, ainda há muito magma embaixo dela. Por isso, ela pode continuar crescendo por anos. Número 5. Surtsey, na Islândia. Muitos conhecem Surtsey, uma ilha que se formou em novembro de 1963. Mas há outra história que não é tão conhecida. Existe uma parte subaquática chamada Surtla. Ela é como uma irmã de Surtsey. Enquanto Surtsey estava se formando, houve outra erupção a cerca de 2,5 quilômetros dali.
Aos poucos, uma elevação foi se formando debaixo d'água e chegou a atingir 100 metros de altura. Os cientistas pensaram que isso também chegaria à superfície da água, mas não foi o caso. A erupção parou em 6 de janeiro de 1964, apenas 9 dias depois. Na mesma época, mais duas pequenas ilhas se formaram perto de Surtsey. Estas são Sirtlingur e Jounir. Elas apareceram acima da superfície da água em 1965 e 1966, mas em apenas algumas semanas elas também desapareceram, porque nem toda a terra formada se torna uma ilha permanente. O mar e o processo são sempre os mesmos, mas os resultados são diferentes. Surtsey durou mais porque a erupção foi mais longa e mais lava endureceu na superfície. Por isso, ela serviu como proteção contra as fortes ondas do Atlântico Norte. Mas outras que se formaram, como Surtla, Sirtlingur e Jounir, não tiveram a mesma sorte. Elas desapareceram rapidamente. Isso significa que é normal que novas ilhas desapareçam. Poucas duram muito tempo. Número 4, Myojincho, no Japão. No dia 17 de setembro de 1952, alguns pescadores viram algo estranho no mar. Cerca de 400 quilômetros de Tóquio, algo estava explodindo debaixo d'água. Em poucos dias, uma pequena ilha apareceu. Tinha cerca de 150 metros de comprimento e 100 metros de largura. Mas também desapareceu rapidamente. No dia 23 de setembro, houve uma forte explosão que destruiu a ilha. Ainda teve um tsunami de 2 metros. Foi enviado um navio de pesquisa chamado Kaiomaru número 5 para estudar o local. Quando chegaram, a ilha já não existia mais. Mas eles continuaram com os estudos mesmo assim. No dia 24 de setembro, por volta do meio-dia, o vulcão entrou em erupção novamente, bem debaixo do navio. Pedras e destroços foram lançados para cima. Acertaram o navio, e ele foi imediatamente danificado e afundou. Ninguém sobreviveu. Todos a bordo morreram. Esse foi um dos piores desastres da história da pesquisa marinha no Japão. A força da explosão chegou até o Havaí. A erupção continuou até 1953. A ilha continuava a se formar repetidamente e também era destruída repetidamente. Por causa disso, a forma de monitorar o mar mudou. Os cientistas ficaram mais cautelosos. E até hoje o vulcão ainda está ativo. Mas uma coisa é certa, ninguém mais se aproxima diretamente da sua superfície. Número 3, Ferdinandea, no mar Mediterrâneo. Fica a apenas cerca de 30 quilômetros de distância da Sicília. Debaixo do mar, há um vulcão chamado Empédocles. Quando está calmo, fica a apenas 6 a 9 metros abaixo da água. Por isso, é perigoso para os navios. Não é a primeira vez que aparece, já foi visto antigamente. Durante a Primeira Guerra Púnica e novamente em 1831, 1846 e 1863. Mas o acontecimento mais famoso foi em julho de 1831. Tudo começou com um terremoto. As pessoas na costa sul da Sicília sentiram os tremores por várias semanas. No dia 4 de julho, fumaça começou a sair do mar. Em poucos dias, uma ilha se formou. Em agosto, ela já tinha 65 metros de altura e quase 5 quilômetros de circunferência. Havia ainda 2 pequenos lagos em sua superfície. Foi aí que tudo ficou complicado. Navios de vários países chegaram imediatamente. Cada um queria reivindicar a ilha. A Grã-Bretanha foi a primeira a chegar. O capitão Humphrey Sandhouse, do HMS Melville, foi quem colocou a bandeira e nomeou a ilha de Ilha Graham. Mas não foram só eles. O Reino das Duas Sicílias também enviou um navio e chamou a ilha de Ferdinandia. Depois veio a França, que a chamou de Júlia. E até a Espanha também demonstrou interesse. No dia 17 de dezembro de 1831, menos de 6 meses depois de ter aparecido, a ilha desapareceu. Ela afundou completamente. Em 1987, teve até um piloto americano que se enganou, achando que era um submarino, e bombardeou o local. No ano 2000, alguns mergulhadores da Itália colocaram uma placa no fundo do mar, dizendo que aquilo pertence à Sicília, mas em poucos meses ela sumiu também. Isso mostra que os países disputaram a ilha, mas ela não ficou tempo suficiente para ser aproveitada. Número 1. Anak Krakatau, na Indonésia. Em agosto de 1883, o Krakatoa explodiu entre Java e Sumatra. Essa foi uma das explosões mais fortes da história.
Ela foi ouvida a até 5.000 quilômetros de distância. A onda de pressão deu a volta ao mundo 4 vezes. O tsunami que se seguiu matou mais de 36.000 pessoas. Quando a cinza sumiu, quase não restava mais nada da ilha. Formou-se um grande buraco no meio que foi preenchido com água. Durante 44 anos, não havia mais ilha ali, mas não terminou por aí. No dia 29 de dezembro de 1927, os pescadores notaram algo novamente. Havia fumaça e bolhas na água. Depois de um tempo, uma pequena ilha apareceu, mas logo desapareceu também. Isso aconteceu repetidas vezes. Até 11 de agosto de 1930, desta vez, a lava saiu mais rápido do que a destruição causada pelo mar. Por isso, uma nova ilha se formou. Ela foi chamada de Anak Krakatau. Isso significa filho do Krakatoa. E desde então, ela continua crescendo. Durante muitos anos, ela aumentou de 7 a 9 metros por ano. No final de 2018, ela atingiu mais de 400 metros de altura. Mas no dia 22 de dezembro de 2018, algo grave aconteceu. Uma grande parte do vulcão desabou. Cerca de 93 milhões de metros cúbicos de rocha caíram no mar. Isso causou um tsunami que atingiu até 5 metros de altura. 437 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Depois disso, a altura da ilha caiu para cerca de 100 metros, mas isso não parou por aí. Ela imediatamente começou a se formar novamente. No início dos anos 2020, ela já estava crescendo novamente. Isso mostra que o mundo está em constante mudança.